Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Rotary Talkcast do Clube Santo André Norte. Estamos aqui hoje, né, com essa ilustre personalidade, ilustre presença de uma pessoa que, assim, né, eu conheci há pouco tempo e já admiro muito, né? Casado com a Bianca, pai do Luca, de 8 anos, e o Henrico, de 14 anos. É advogado, militante na área do direito empresarial, condominial e professor universitário, graduado e pós-graduado pela Universidade Católica de Santos, Faculdade de Direito, turma de 97, graduado pela Universidade Católica de Santos, Faculdade de Letras, curso Complementação Pedagógica em Português, por isso que fala tão bem, né? Tem uma excelente oratória. Atualmente, né, ele tem uma empresa na área jurídica que é a Marçaioli Advogados Associados. Tem a sua qualificação como advogado civil, né, em sua especialização, e foi intercambista do IEP para a Bélgica em 1992, em Bruxelas, Renaissance. É assim que se pronuncia? No distrito 2150. Estou aqui, nada mais, nada menos, com o governador eleito na gestão 2024 e 2025, Marcelo Marçaioli. Tudo bem, Marcelo? Isso aí, tudo bem, Adriano? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer recebê-lo, uma honra estar aqui contigo. Confesso que estou um pouco nervoso para entrevistá-lo. Na verdade, a honra é minha, né? A gente... existe, às vezes, uma percepção de que o governador é o cara, a gente precisa dele. É mais o contrário. Na verdade, o governador é que precisa dos rotarianos, é que precisa dos clubes. Então, para a gente estar aqui com um podcast feito aí, uma ideia muito boa, aliás, muito boa nessa era digital, para a gente poder aí, de repente, massificar a nossa mensagem, né? Exato. Pulverizar em muito mais gente, buscar essa capilaridade. Então, uma iniciativa muito boa de um clube tradicional, um clube que tem transformado muito aqui no ABC, que é o Santo André Norte, e que terá o meu sucessor depois, o Luiz Antônio Pirola. Exatamente. Então, a honra, na verdade, é minha. E a gente vai falar um pouco desse ano que entra agora, vamos falar um pouco dessas estrelas do Santo André Norte que também vão protagonizar comigo. Vamos sim. É uma parceria, né? Uma troca. E antes da gente falar sobre Rotary, né? Sobre essa sua próxima gestão, a gente queria conhecer um pouquinho do Marçaioli como pessoa, né? Como é que foi a sua infância, a sua juventude? Você sempre foi de Santos ou você se mudou para lá? Como é que foi a sua história inicial? Eu sou nascido, criado, crescido em Santos mesmo. Sou santista de coração, né? Atualmente sofrendo muito pelo meu time também. Né? E aqui, vocês sabem que aqui no ABC tem uma figura ilustre, santista fanático, que é o Otávio Valejo, que é o meu tio. Sim, o Valejo é um dos mais antigos rotarianos do nosso distrito, né? O meu tio é muito conhecido em Santo André porque a Sandrecar era uma empresa muito tradicional aqui no ABC, que ele conduziu a vida inteira. Então, eu sou filho de professora do município, né? Meus pais já são falecidos, e o meu pai era, como a gente conversava antes, administrador de condomínio. Legal. Provavelmente daí a minha paixão pelo direito condominial. Sou de uma família de 3 irmãos, né? Eu sou do meio, dizem que o do meio é sempre o mais injustiçado, né? O mais Verdade, velho é mais criado esquecido. a pão de ló, o caçula é protegido, e o do meio é meio assim largado. Meio largado. Então, assim, eu sou filho do meio de 3 homens, né? Nós somos 3 anos de diferença entre cada um. Meu irmão mais velho, Rodrigo, é meu sócio, por isso que é Marçaioli. Eu falo sempre que eu sou o primeiro, que eu sou o mais importante. O que leva a gente também a precisar especificar que eu sou leonino, isso vai explicar muita coisa nesse podcast. Legal. Né? Ser leonino... Já guarda essa informação. Leonino gosta, né? Então, e o meu irmão mais novo, o Thiago é síndico profissional, ele é formado em economia aqui na PUC de São Paulo. Legal. E é talvez um dos melhores síndicos profissionais aí na Baixada Santista. Tem atuado muito, organizado eventos, tem ido comigo em alguns clubes do distrito, tem procurado pessoas da área condominial para se agregar também. Esse networking, que eu acho que é um tópico que a gente passa daqui a pouco também, que é muito importante falar sobre isso no Rotary. Então, a minha vida... Eu tive uma infância muito boa, né?
tive um colegial muito bom, tive amigos. Eu não posso dizer, Adriano, eu não tenho aquela história triste. Eu tive uma vida sofrida. Eu não tive, eu tive uma vida muito feliz. Graças a Deus. Eu tive uma vida muito boa, muito plena com os meus pais. Meus pais investiram muito em educação. Perfeito. Nunca fomos ricos. Meu pai, por exemplo, era daquela geração assim, olha, presente é só no aniversário e no Natal. De vez em quando ganha no Dia da Criança alguma coisa. Coca-Cola é só no final de semana. Era bem regrado, né? Inteiro, muito regrado. Então, assim, vivíamos bem, mas sem ser perdulários. E aí, quando na minha adolescência, eu falei assim, eu vou fazer intercâmbio. Meus primos tinham feito, eu falei, eu vou me inscrever no intercâmbio do Rotary. Meu pai era do Rotary na época, meu tio do Rotary, meu outro tio era oficial de intercâmbio, família inteira. Então você já praticamente nasceu dentro do Rotary. Na verdade, quando eu tinha 5 anos de idade, meu avô foi 40 anos rotariano. Meu avô levava a gente na praia, porque na Praia do Boqueirão, em Santos, tinha a barraca do Rotary. Caramba, era uma barraca toda amarela e azul, na época as cores do nosso logo, com o logo, a roda denteada bem em cima, assim. Quando você passava na praia, você conseguia ver. Então, de longe ali. E a gente ia, e eu brincava ali com o meu baldinho do lado, e eu falava assim, olha, aqueles velhinhos comendo amendoim com casca. Tinha um negócio na praia que chamava Vai Limão, que era um negócio, era uma limonada, tomando cerveja, jogando dominó. E eu falava assim, cara, que legal isso, né? Todo mundo meu amigo e tal. E eu cavando meu buraco ali, com meu balde. Então eu cresci nesse bom ambiente de companheirismo. E aí depois, com o intercâmbio, a minha vida mudou. Eu fui para a Bélgica. Qual idade que Bélgica, eu estava com 17. Tá. Que é normalmente a idade que o intercâmbio de jovens pede que a gente envie antes de completar a maioridade, né? Tá. E aí foi uma guinada. Realmente foi uma mudança. Eu fui para a Bélgica francesa. Eu não falava uma palavra de francês, foi na raça mesmo. Nossa. Eu falava inglês, mas eu não falava francês. Mas você aprende, não tem dessa. Eu vejo hoje a molecadinha indo às vezes para a Indonésia, para Taiwan, aprender mandarim, Japão, e vão com o pé nas costas, viu? Sim. E aí mudou. Eu aprendi francês fluente, tive a oportunidade de ficar em 2 famílias sensacionais de rotarianos. Tive essa sorte, tive irmãos da minha idade, tive irmã pequena, coisa que eu nunca tive. Numa família de homens, né? Sim, sim. Eu tive uma irmãzinha de 6 anos. E o curioso é que depois, quase 30 anos depois, eu voltei pro casamento dela. Que legal. Eu voltei e levei meu filho olha. pequeno, levei a outra geração. E como ela já tinha filhos, ela casou já com filhos com o atual marido. Os nossos filhos se conheceram. Que legal. E ali eu aprendi a internacionalidade da coisa. Eu vi assim, olha, minha cabeça abriu pro mundo. Eu voltei, comecei a trabalhar. Com 18 anos eu só queria trabalhar. Eu falei assim, eu quero trabalhar, quero ter a minha independência, quero ter a minha autonomia. E a minha mãe olhava e falava assim, cara, não te reconheço. Você parece um mini adulto. E você teve essa... O intercâmbio te ensina, né? Você troca de mindset quando você faz o intercâmbio. Até porque, por exemplo, na Europa, assim como no hemisfério norte em geral, você não tem na base da pirâmide o serviço mais... o serviço doméstico, serviços da base da pirâmide que são mais baratos. Você não tem, é tudo muito caro. Sim. Então, por exemplo, você contratar um encanador, um eletricista, é proibitivo. Você ter um jardineiro é impossível. Uma empregada doméstica, então, nem se fala. Então, eles têm, às vezes, vai uma diarista 1, 2 vezes por semana. Ou seja, todo o trabalho da casa é feito pela família. Então, assim, eu tive que... Foi muito chocante, porque aqui no Brasil a gente às vezes tem uma funcionária que fica o dia inteiro, né, e tal. E aí chegou lá, vai arrumar sua cama, vai ajudar a lavar a louça, vai fazer não sei o quê, vai ajudar a cortar a grama do jardim. Sim. Então, isso vai te dando uma visão mais ampla. E aí, uma coisa muito curiosa, né? Os jovens aqui, 15, 14, 16, mãe e pai fazem tudo. Fazem. Você vai tirar um documento que é só ir no poupa-tempo, mãe vai junto. Lá, eu tive que me alistar no exército, porque eu tinha 17 anos e completava 18. Então, essa é uma coisa curiosa. Onde tem solo brasileiro, você é obrigado a se alistar. A embaixada é solo brasileiro. Sim. Então eu tenho que me alistar. Senão era como se estivesse desertando. Exato. Então eu fui sozinho. Eu fui sozinho na raça, levei minha documentação e falei, eu vim aqui me alistar. Coisa que eu jamais faria no Brasil. Eu tive que buscar a documentação para confirmar meu visto, para provar que eu não era um imigrante ilegal. A polícia foi visitar a minha casa lá de intercâmbio, da minha família. E eu é que recebi a polícia, porque eles falaram, eu quero ser recebido por ele, não pela família, porque a gente quer conversar com ele.
essas coisas vão te dando maturidade. Sim. Vão te mostrando, E ó, autonomia, entendendo o que é uma autonomia, né? você precisa saber viver longe da proteção total da sua família. A família latina, a família brasileira é uma família de total proteção. E ao mesmo tempo, isso me mostrou o quão importante e o quanto de afeto eu tinha pela minha família. Sim. Que quando você está perto, você às vezes não nota. Você às verdade. vezes não percebe o quão importante seus pais, seus irmãos, seus amigos, que papel eles têm na sua vida. E no intercâmbio eu entendi que era assim indissociável da minha. Eu amava aquelas pessoas de um jeito alucinado e não sabia. Exato. E aí, ao final do intercâmbio, quando você vai voltar, você tem um misto, uma sensação que você tem que lidar e te traz muita maturidade, que é a vontade doida de voltar e ver para as pessoas e a vontade de não ir embora. Porque você ama agora novas pessoas. Exato. Mas isso te traz maturidade emocional, inteligência emocional. E você já deve ter perguntado isso para o nosso próximo presidente de Rotary International, que eu sei que ele que foi o protagonista do primeiro episódio, ele também foi intercambista. Sim. O Mário César já deve ter conversado com você sobre Contou isso. essa Eu estou história. só reforçando a importância desse programa. Enfim, né, eu sei que eu falo bastante, advogado leonino, é assim. E aí, depois disso, alguns anos depois, me convidaram. Quando eu estava com 28 anos, em 2001, falaram, olha, a gente quer te propor para o Rotary. Na verdade, foi no final do ano 2000. Eu tomei posse em janeiro de 2001. Né? Eu estava com 26 anos, na verdade. E aí falaram assim, olha, a gente quer te trazer para o Rotary. Tua família inteira está aqui no Rotary Clube de Santos. E aí, 23 anos atrás, eu ingressei nas fileiras da instituição como rotariano, aí sim, estreando... Formalizou, né? Formalizei, né? Concretizei o que já era óbvio, já estava dentro de mim, né? É que geralmente uma das primeiras perguntas que eu faço, né, além dessa história pessoal, né, de vida, né, e dessa experiência, é quando foi que você conheceu o Rotary? Na verdade, o Rotary já estava no seu berço, né? Já. Já estava na sua veia, no seu sangue, praticamente, né? Já, o intercâmbio abriu mais os meus olhos, mas aquele universo, a família em volta e tal, aquilo me agradava. Sempre fomos muito familiares, né? Eu e meus irmãos muito unidos. Mais do que isso, né? Família de italianos e espanhóis. Então, assim, Nossa. coisa de família mesmo. A gente gosta de estar junto o tempo todo, né? Existe até no mundo empresarial, eles fazem uma avaliação com empresários que chama a pirâmide de Maslow, né? Conheço. Então, e aí mostra o quanto a fisiologia é importante para você, que são os bens materiais, o dinheiro. E lá pelas tantas tem um que chama associação. Associação é o quanto as pessoas são importantes, o quanto é importante você estar no meio de gente, né? A coletividade é importante para você. O meu teste foi ridículo, porque deu no máximo quase. Eu não vivo sem gente, né? E tinha alguns empresários que dava assim 4 de 30. Eu falei, nossa, o cara é o eremita. Ele pode morar numa caverna. O meu não. O meu deu quase 30, cara. Então, assim, eu lembro que era uma psicanalista que era professora. Quando ela entregava o teste, ela fazia um comentário engraçado, né? Olha, esse aqui não é amigo de ninguém, esse aqui só chora. Quando foi entregar o meu, ela falou, gente, vem aqui, vamos dar um abraço coletivo no Marcelo, porque ele precisa de gente. O Rotary me trouxe isso. Ele complementou isso na minha vida. É um grupo social muito forte. Tá. Depois que eu casei e tive filhos, é um grupo muito forte para a minha família. É um grupo seguro, onde meus filhos transitam bem no Kids, no Interact, no Rotaract. E eu me encontrei muito fácil. E tem uma hora que você olha e você tem teus grandes amigos, assim, bons amigos, estão lá. Você fala assim, caramba, que horas que isso aconteceu? É imperceptível. Você vai ver, você vai olhar natural, em volta. né? Você tem os teus amigos de escola que ficam, você tem amigos de outra coisa, olha, tem amigo de maçonaria, eu tenho todos esses. Mas quando eu olho, as pessoas que estão mais presentes hoje na minha vida, que eu saio muito, que eu faço meus contatos, apresento, indico profissionalmente, estão dentro do Rotary. Então essa é uma das belezas da instituição e nesses 23 anos aí eu fiz muita coisa. Nossa, no distrito eu ocupei quase todos os cargos. Tem um vasto currículo aqui de cargos que já ocupou, mas eu queria falar dessa primeira posse, até chegar em 2009.
né? Durante esse percurso, quais eram os projetos que tinham no clube, né? No Clube de Santos, né? Quais desses projetos mais te impactou, que mais te engajou? Ou algum depoimento que você tenha para dar de algo que te emocionou, de algo que te realmente fez... Eu tenho histórias boas, sim, para contar. Assim, o que eu posso te dizer... quando eu comecei minha carreira rotária, eu já fui direto para o intercâmbio. Era óbvio. Sim. Era um chamado. Né? Então eu fui trabalhar com intercâmbio, cheguei a viajar para o exterior para buscar vaga, cheguei aí para a Suécia, para os Estados Unidos, que a gente ia procurar nesses congressos de intercâmbio colocações para os nossos jovens daqui. Ajudei muito nisso. E eu tive a primeira, vamos chamar de epifania. O que é uma epifania? É quando te dá alguma coisa que muda a chave, né? O mindset que você tinha falado... Ocorrem, às vezes, epifanias. Tem gente que nunca tem uma epifania na vida. Sim. Uma das minhas, eu já tive algumas. Foi em 2003, 2 anos depois, muito novo no Rotary, eu fui indicado para ir como team leader num programa chamado IGE, Intercâmbio de Grupo de Estudos, GSE, Group Study Exchange. Era um intercâmbio bancado pela Fundação Rotária, onde um rotariano liderava um grupo de 4 pessoas, né? Então eram 5 no grupo, que não eram rotarianas. E era profissional. Então eu fui como team leader, novinho de Rotary, mas eu falava as 2 línguas, francês e inglês. Por quê? Porque a gente ia para um distrito que era metade em Michigan e metade no Canadá, em Ontário. E apesar de não falar francês em Ontário, mas Quebec, eles preferiram mandar alguém que fosse trilingue aí. Então fui eu. E foi comigo um engenheiro da Cosipa, uma advogada, um engenheiro da Volkswagen e um delegado de polícia. Era bem multifacetado. E aí levam a gente no final, Adriano, na conferência distrital deles, pra gente ver como é que eles trabalham, como tem a nossa aí, ano que vem a minha vai ser em Lindóia. Então, nessa conferência, eu não tinha visto muitas ainda, então eu tava curioso, o que eu vou ver? Eu achei ela pequena, que eram 400, 500 pessoas, nossa, aqui tem quase 2.000, né, 1.500. E aí, em um dado momento, eles falaram assim, olha, nós vamos falar agora do nosso maior programa mundial, que é o programa Polio Plus. Tá bom. Chegou lá, ele falou assim, olha, o programa é isso, o programa é isso, o programa é isso. E desde 1991, a polio foi erradicada aqui na nossa região, na verdade, no país praticamente, né? Tá. No Brasil a gente conseguiu a erradicação na polio, o Rotary tem um grande papel, né? E só abrindo um parênteses aqui, o Rotary já investiu $2,5 bilhões nesse programa e acompanha a OMS. A OMS é eternamente grata ao nosso papel aí. Sim. Nesse PIN na sua lapela não é à toa o End Polio Now, que é para a gente finalmente erradicar a paralisia infantil do mundo, né? E aí o governador da época, chamava Bob Gallagher, um cara muito sorridente, muito bacana, ele fala assim, o último caso de polio, em 1991, foi no Peru. Foi um menino chamado Luiz Fermin, para quem a gota da polio não chegou a tempo. Mas foi o último caso. E aí ele vira e fala assim, senhoras e senhores, eu estava lá no Canadá, com vocês, Luiz Fermin. E o cara me entra numa cadeira de roda, já adolescente, né? Claro, isso já era 12 anos depois, ele estava com 17 anos. E ele entrou na cadeira de roda, né? Quem já viu alguém acometido pela polio com severidade sabe, a pessoa não caminha. E eu chorei aos píncaros ali. Já me arrepiei. Então, eu chorei, cara, eu chorei o tempo todo. Porque eu olhava aquilo, e eu contei essa história agora nessa conferência distrital do Ciro Soldani, eu me senti culpado. Eu falava assim, a culpa é de não ter chegado a tempo. Podia ter chegado. Onde a gente não foi eficiente, que a gente não chegou a tempo. Óbvio que não é culpa da gente, porque a gente não está sozinho nessa. São diversas organizações. Mas me deu aquele sentimento. E ali me deu uma mudada muito grande do mindset, dizendo assim, eu vou trabalhar para mudar. Para mudar o mundo, para fazer as coisas para que pessoas não sofram como ele. E olha, ali a gente sempre fala muito, não, você entra numa instituição dessa, como você entra às vezes no Lions, em outras instituições, é para ajudar o próximo, é para devolver para a sociedade. Ali com 26 anos, eu estava com 28, na verdade, eu não tinha nem o que devolver, eu ainda não tinha alcançado sucesso profissional, ainda não estava estável, mas eu queria uma vida melhor para as pessoas e aquilo lá já estava em mim, eu já tinha visto. Então, isso me emocionou muito. Eu vi ao vivo o sofrimento, vi o que poderia ter sido evitado
E eu falo uma coisa, e vou dizer aqui também, que é importante a gente falar isso. Eu tenho falado muito isso em treinamentos e tudo. Por que é importante a gente falar da paralisia infantil e da polio? Se está quase erradicado no mundo e se no Brasil a gente praticamente erradicou. Porque justamente este é o problema. Eu tenho um filho de 14 e um filho que vai fazer 9 agora. Meus filhos nunca viram uma pessoa atingida pela doença. Eu, na minha infância, eu via aquelas crianças que não tomaram a vacina andando com aquela gaiola na perna. Isso era muito impressionante, Adriano. Era muito impressionante. E meus pais viravam para mim e falavam assim, é por isso que tem que tomar a gotinha. Na época ainda era agulha, estava trocando para gota. É por isso que tem que tomar vacina, filho. Para não acontecer isso. Porque tinha umas referências ali. Tinha referência visual. Visual, presencial, caminhando e transitando entre a gente. Sim. Então, quando você vê, é o que a gente chama de base empírica. O que é o empirismo? Ver para crer. Sim. Eu só acredito se eu ver. E eu acho que o brasileiro ele é muito empírico mesmo. Exato. Ele não é muito sonhador para isso. Ele fala que é, mas não é. Ele, na verdade, enquanto ele não vê, enquanto ele não tem base empírica, não acredito muito. Então, assim, eu preciso mostrar para os meus filhos que esse é um perigo. Exato. Por isso que eu não posso baixar a guarda no programa Polio Plus. Então tá na hora já, né? Não tem mais nada, não. A gente precisa continuar conscientizando justamente as novas gerações o que foi, o que aconteceu e por que não acontece mais. A importância da gente não baixar a guarda. Perfeito. Não deixar a bandeira cair porque já está muito bom. Falta lá o Paquistão, o Afeganistão, às vezes a Nigéria ressuscita um caso ou outro. Muito por guerra civil. Atualmente, quantos casos Atualmente, no mundo? pouquíssimos. Teve 4, se eu não me engano. Isso, né? e teve um ano que chegou a 0. Mas aí você vê, o vírus não quer dizer que a pessoa está comedida. O vírus pode ser identificado em alguns lugares até de uma maneira que ele ainda não atingiu ninguém. Até em Israel acharam o vírus, que é um país hiper desenvolvido. Até em um lugar dos Estados Unidos acharam. Mas assim, não atingiu ninguém. A questão é, a gente precisa não baixar a guarda, chegar a 0 casos e manter isso durante alguns anos. Esse é o mais difícil. Lugares, por exemplo, o Afeganistão, você não consegue entrar para vacinar. Então você tem Talibã ali, você tem Paquistão também com uma dificuldade, você tem às vezes guerra civil em alguns países da África. Mas a gente está chegando. E aí a gente tem o quê? Especialmente para você que está assistindo a gente ainda, que não faz parte da instituição, ainda, né? Quem é o maior parceiro do Rotary nesse programa hoje? Por que a nossa credibilidade é tão grande? E isso vai ilustrar para você. O maior parceiro do Rotary no programa Polio Plus é hoje a Fundação Bill e Melinda Gates. Cada $1 que a gente põe, eles põem 2. Só que ele traçou uma meta. A gente tem que arrecadar todo ano $50 milhões. Se a gente arrecada 50, ele vem com 100. Então isso tem dado certo durante os últimos anos. Sim. Bill e Melinda Gates, essa fundação jamais colocaria dinheiro numa instituição que não tivesse um mínimo de credibilidade. Quem está há 120 anos, vamos arredondar, 120 anos, é 1905, mas vamos arredondar 119 para 120, 120 na minha gestão. 120 na sua gestão. Já na minha gestão Vai comemorar, em fevereiro do ano que vem. 120 anos firmes, fortes, lutando sempre para nos atualizar, para manter o quadro associativo forte, claro, é um desafio, mas com 1.300.000 voluntários no mundo, quem pode bater no peito e falar isso? Quem pode dizer que troca todo ano? Mário César fala muito isso. Trocamos todo ano a diretoria da empresa e a empresa continua seguindo bem. Exato. Nenhuma empresa no mundo conseguiria fazer isso. Exatamente. Então a gente tem isso... que é uma bandeira, um cartão de visita. E aí a gente apresenta um parceiro desse e fala assim, ó, tá aqui com a gente. Ó, com quem a gente trabalha? Com a OMS. Não é com a da esquina, sabe? É com gente muito grande. Por quê? Credibilidade, conquistada com muito trabalho. Quando você tá, às vezes, no aeroporto, você tá, às vezes, cupindo o Rotary, as pessoas olham, olha, você é do Rotary, eu conheço, eu tenho alguém. Já cansei de passar em imigração, o cara olhar e falar, o Rotary, né? Cansei já de ir em evento. Então, assim, credibilidade. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, Marcelo. Só para contextualizar, né? Às vezes as pessoas não associam a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Que é o Bill Gates, fundador da Microsoft, né? Um dos maiores, né?
bilionários mais ricos do mundo, né? Foi muito tempo antes do Jeff Bezos, do Elon Musk chegarem onde chegarem, eles eram mais ou menos estagiários perto dele. Ele foi o mais rico do mundo, acho que 20 anos. Foi. E então, uma curiosidade. No Brasil, a gente tem essa deficiência de trabalhar o brand da marca Rotary, né? Das pessoas não conheceram ou não associaram os projetos. Em outros países que você já frequentou ou já visitou, é diferente ou nós temos esse mesmo problema também de comunicação das pessoas associarem o Rotary? O que eu vejo atualmente, a gente, durante muitos anos, o Rotary acabou empregando aquilo que muitas vezes a maçonaria fala também. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. E muita gente confunde maçonaria se atrelando ao Rotary. Acho que é a mesma coisa, né? Mas nessa questão do servir, as duas instituições até alguns anos atrás falam a mesma coisa. Não, ninguém precisa saber o que a gente está fazendo. No fim, a gente caiu na real que era o contrário. De uns anos para cá, é o seguinte, cara, você pata ou você galinha? Você vai entender, calma, não se assuste, né? Falou de leão, agora pata e galinha. A pata bota um ovo e não abre a boca. Ela bota um ovo em silêncio. A galinha, ela cacareja e faz escândalo. Então, quem que é hoje a mais famosa? A pata ou a galinha? A galinha. A galinha. Então, o que a gente precisa? A gente precisa realmente gritar para o mundo o que a gente faz, não para mostrar o que a gente faz. Não é uma questão de egolatria. Exato. Não é uma questão de exibição, exibicionismo, ostentação. É uma questão de trazer mais gente para a causa e de mostrar qual a transformação possível, né? Se você entrar no site do Rotary International, Adriano, você vai ver o seguinte, qual que é a missão do Rotary? O que é o Rotary? São pessoas em ação, né? Promovendo, através de ações, promovendo ações, mudanças duradouras. Esse duradouras é muito importante porque está linkado hoje com sustentabilidade, impactando a comunidade e a si mesmas no mundo. Ou seja, a pessoa tem a oportunidade de transformar, de autoaperfeiçoamento. Exatamente. Que hoje todo mundo quer isso. Todo mundo quer, eu quero ir para um lugar onde eu cresça. Exato. Eu quero ir para um lugar, melhorar minha inteligência emocional, minhas soft skills. Que hoje está muito em alta em demandas de currículos, né? Quero ser bom de oratória, quero ser bom de liderança, quero aprender a coordenar uma equipe num projeto. Cara, vem trabalhar com a gente. A gente tem toda esse cabedal de coisas, né? Eu conversei muito com o Mário César uma vez e a gente estava falando isso. Cara, as pessoas acham que a gente nasceu sabendo oratória. Primeiro, eu acho que o ensino aí, a pedagogia, tudo, me deu isso na universidade. O magistério me deu isso como treino. Mas o Rotary me ensinou isso para você prática, enfrentar, né? Por exemplo, plateia só de empresariado, só de iguais. Uma coisa é quando você está na faculdade, você é o professor, você sabe provavelmente mais do que quase todo mundo que está ali. Outra coisa é quando você está entre pares. Então, pessoas ali que sabem mais que você de Rotary. Então, você tem que se instruir, você tem que estar pronto para aquilo. Você tem que aprender o que é um público target, quem está do outro lado, como levar a mensagem para aquilo, como é importante a interlocução da mensagem, entendeu? Ser assertivo. Você tem como aprender tudo isso dentro da instituição. Então, isso é muito importante quando a gente fala de imagem pública. A gente não tem só que falar do projeto social, a gente tem que falar da oportunidade que é. O que eu vejo hoje é que na Ásia isso está aflorando muito, a Ásia cresce muito hoje. Eles estão bem à frente, principalmente na Índia, né? E na Índia, em Taiwan, na Coreia, cresceu demais também. No Japão não tanto, mas na Coreia, em Taiwan e na Índia o negócio assim, é surreal. Mas o que tem acontecido? A gente tem visto que em alguns países isso é considerado até, não é um símbolo de status de riqueza, mas assim, essas pessoas fazem diferença, são líderes mesmo. Sim. Então você vê aquilo como uma qualidade de liderança, o cara fazer parte do Rotary. Por isso que é importante mostrar. Exato. O que se faz. Agora, aqui no Brasil, a gente está começando. Agora a imagem pública, a pessoa está começando a entender. Assim, a gente faz muitas festas, eventos de arrecadação e jantares. Mas a gente tem mostrado pouco as fotos da gente trabalhando na comunidade, carregando caixa, indo lá, construindo creche. Principalmente agora no desastre que houve no Rio Grande do Sul, principalmente. O Rotary participou demais. Se juntou com o Lions e foi à frente. São 5 distritos no Rio Grande do Sul.
Né? No meu ano agora, 24 e 25, nós vamos ter 4 mulheres e um homem como governadores. Legal. E o Distrito 4420, através do Watson aqui, que é o nosso chair de Fundação Rotária, é um cara sensacional. Espero que vocês tenham a oportunidade de conversar com ele. Certeza. Então... O Watson está tentando encampar aí junto com o Marcelo Reich também, que é um ex-curador da Fundação Rotária, conhece muita gente. A gente está tentando encampar um projeto grande para reconstrução. Perfeito. Talvez aí trabalhar com microcrédito para quem perdeu tudo, entregar isso, porque isso é uma ênfase da Fundação Rotária, né? A Fundação Rotária anda muito com as ênfases da ONU, as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se eu não me engano, são 17 da ONU que vem dos Objetivos do Milênio, né? Das metas do milênio, que eram do ano 2000, depois se tornaram ODS. E a gente pensou 7 delas, que estão na Fundação Rotária, entre as quais o meio ambiente, recursos hídricos, saúde materna e infantil, paz e resolução de conflitos. E você tem o desenvolvimento de economia na comunidade também, que é a questão do microcrédito. Enfim, prevenção de doenças. Você tem muita coisa legal. A gente tirou ênfases que tinham identidade com a nossa causa e que a gente poderia transformar isso em projeto. A Fundação Rotária pede que a gente faça projetos nessas 7 ênfases que estão ligadas às ODS. E a gente tem verba para fazer isso, né? O que a gente não tem, às vezes, é a mão de obra, às vezes, a oportunidade de alavancar os projetos e tudo mais. É isso, falta braço. Falta braço. Falta braço. Mas vocês são 1 milhão e 200. Claro, mas no Brasil são 55 mil. Um pouco menos, 52 mil, aí, 50, oscila um pouco. Mas são mais de 3 mil clubes, então assim, é pulverizado. E às vezes tem dinheiro para fazer, porque a gente consegue buscar parceiros no exterior, a gente tem arrecadação boa no nosso distrito é o primeiro em arrecadação no país. Legal. Então sobra dinheiro. Só que falta fazer o projeto. E tem que fazer o projeto nas regras da fundação, porque depois isso vai para os Estados Unidos, vai para a sede. Áreas de enfoque, né? Eles vão olhar tudo, vão pedir prestação de contas. É tudo muito oficial, viu? Tudo... A gente passou, nosso clube, Santo André Norte, passou recentemente por um projeto, né, de Fundação Rotária, onde a gente conseguiu atualizar as instalações do Camp Piero Poloni, a sala de informática. Eu fui. Exatamente, estava lá na inauguração. Eu tava. Fiquei muito emocionado, aliás, aquele menino Guilherme, que fez o mascote, né? O desenho do mascote. E que agora, segundo o Luiz Antônio Pirola me falou, nós vamos colocar ele no intercâmbio que legal. Social aí, que é o intercâmbio. O nosso distrito faz alguns intercâmbios em que ele comparece com ajuda financeira para crianças adolescentes que não conseguiriam fazer isso com as próprias forças. Então, a gente tem, às vezes aqui na América do Sul tem bons países, dá para eles aprenderem espanhol. Perfeito. Então, nossa, esse menino tocou o coração de muita gente. Mas a gente... o Camp é um projeto maravilhoso, né? E eu tive a oportunidade de visitar diferentes campos aqui no ABC, né? A gente tem o Santo André, tem um projeto muito legal. O Piero Poloni é o do Norte. E em São Bernardo também é fantástico. Nossa, São Bernardo tem fantástico. Ensino fundamental, ensino médio. Exato. E o Camp, né? Então eu sou fã de Camp. Em Santos a gente tem o Camps, que tem o Watson como vice-presidente hoje. Tem muitos rotarianos que trabalham no Campus de Santos. Então eu sou fã do projeto. Foi um dos projetos que me encantou logo de entrada, né? Foi um dos projetos que me fez, assim, olhar e entender realmente o que era o Rotary, né? E aposto que eu fui ontem à noite, inclusive, né? Eu sei que depois vai ao ar, mas ontem à noite que eu tô dizendo, nesta semana aqui, foi justamente de um satélite, foi conjunta, mas tinha um satélite. O satélite São Paulo Sul, Campo Jabaquara. E aí ele falou, você já visitou o nosso? Eu falei, é o único que falta aí, que acho que aqui do distrito, eu preciso visitar. Legal. Mas eu acho um projeto muito transformador, muito válido, porque essas pessoas profissionalmente não teriam condição, de repente, de encontrar boas oportunidades. E ontem aconteceu um negócio legal também. O presidente que assume no meu ano este satélite, esse Rotary Club Satélite Camp Jabaquara, é ex-patrulheiro. Ele foi do Camp Jabaquara. Aos 15 anos ele entrou no Camp. Então ele não só se formou, como ele agora devolve tudo que ele teve presidindo esse clube, esse satélite, que é um braço do São Paulo Sul, que é um clube muito tradicional, do Pretone.
E ele consegue fazer isso e devolver porque é um clube dedicado a cuidar do campo. E ele viveu a é experiência, muito, né? Não, muito. O discurso que ele fez foi muito bacana. É. Muito bacana. E aí, como viveu, é como eu no intercâmbio. Sou apaixonado. Eu já prometi para a Tchera do intercâmbio, a Jânia Tanaka, a quem também vale muito a pena conversar e entrevistar. A Jânia levou o nosso programa praticamente a ser o maior do país hoje. Legal. Um distrito pequenininho. Nós somos o menor distrito do país. É, o menor. Em área geográfica. E é o maior. Nós temos uma tripinha na ponta ali. Se você, a título de curiosidade, para quem está ouvindo e para quem não é rotariano, o Rotary no mundo, para facilitar a nossa administração, ele é dividido em 530 distritos aproximadamente, né? No Brasil são 31. Como se fossem estados, né? Como você tem estado de São Paulo, Goiás, bom, enfim. Aqui, no estado de São Paulo, a gente tem 8. O estado de São Paulo é bem compartimentado por causa da população, da densidade demográfica. Em compensação, o governador o eleito que vai entrar comigo agora, lá do norte, o distrito dele pega Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Acre e Amapá. Tudo isso. Aí eu falei, Deus do céu, é maior que a Europa. É verdade. E é maior que a Europa mesmo. Se tirar a Rússia, é maior que a Europa. E ele falou, Marcelo, eu tenho que fazer visitas oficiais e eu pego avião, carro e barco. Aí eu falei, jura, cara? Eu falei assim, nossa, eu ando 100 km para cá, 100 km para lá. Itariri, Pedro Toledo aqui, São Paulo, Parelheiros, são os mais distantes. Sim. E, cara, não... eu nunca mais vou reclamar de 100 km. Aí ele falou, pois é, então, mas são as diferenças continentais. Então, nosso distrito é o menor em área geográfica, mas, assim, em densidade demográfica, talvez é um dos maiores, junto com o nosso vizinho aqui, que é o 4563. Por isso que a gente tem um poder de arrecadação muito bom, a gente tem um empresariado muito bom, a gente tem um número de rotarianos que relativamente sólido, que é quase 2.000 sempre, inclusive, todo ano. Santos é o número 1, né? E o nosso clube em Santos é o maior do Brasil hoje. Só não é o maior da América do Sul, porque o Buenos Aires tem alguns a mais. A gente está com 180, e se não me engano, o Buenos Aires tem 210, alguma coisa assim. Mas número também não diz muita coisa. Então, é verdade. O que é bom... Quantidade às vezes não é qualidade, né? A gente tem que entender o seguinte, mas quantas pessoas vão por reunião? Vai mais de 100, vai bastante gente. E a gente tem um projeto aí, que é a Casa da Esperança, lá em Santos, que é um projeto de mais de 50 anos, né? Sim. Ela foi fundada em 57 aí. É um projeto criado pelo Rotary, né? Como nós temos aqui em Santo André também. Também é um projeto do Rotary, né, de Santos, e o projeto do Rotary aqui do Santo André, que ninguém associa a marca Rotary, né? Essa é uma outra pauta para a gente conversar, de que as pessoas não associam os projetos, principalmente o Camp Piero Poloni, né? Muita gente lembra do Guardinha, do Camp, já estudei lá, é Rotary e tal. Inclusive, estive no Camp recentemente, oferecendo uma bolsa lá de estudos em parceria com uma faculdade, para os jovens que já estão trabalhando terem a primeira graduação, com uma mensalidade bem mínima ali, realmente, para ele ter a oportunidade de se graduar. E no meio da apresentação eu estava lá, né, presente, junto a essa parceria, e durante dos 80 campistas que estavam nessa apresentação, eu peguei o microfone um momento e comecei a falar sobre Rotary. Quem aqui sabe, já ouviu falar, ou sabe o que é, o que representa o Rotary? De 80, 6 levantaram a mão. Então a gente percebe que às vezes a comunicação interna nossa também, ela precisa ser melhorada, precisa ser otimizada, né? É isso, a gente está trabalhando incessantemente para isso. A Casa da Esperança em Santos, a gente sempre deixou bem claro que era um projeto do Rotary, né? E a gente teve lá nos anos 50, né? A oportunidade de ter a visita do Albert Sabin, né? Nos anos 70, aliás. Sim. E o Albert Sabin foi lá. Então, assim, para nós era uma honra, né? O inventor da vacina tá lá com a gente e tal. E a gente sempre utilizou. Agora a gente colocou de maneira bem ostensiva na frente da casa o logo do Rotary, né? Para mostrar que é um projeto de parceria. E a gente tem que trabalhar mais isso. Eu acho que um bom exemplo disso, quando a gente passa ali pelo camp do ABC, do São Bernardo, o prédio é todo cheio de roda denteada, cheio do nosso símbolo rotário. E quando você vê, por exemplo, o Colégio Eduardo Gomes também, em São Caetano, um mega projeto também. Colégio Rio Branco, você vê, tudo tem muito a presença da marca. E eu acho que a gente tem que fazer mais isso, entendeu? Em Santos tem muitos projetos aí, a Casa da Visão, o Galp, Casa João Paulo, tem muita
Mensageiros da Luz, a gente está tentando associar cada vez mais. A gente precisa mostrar o valor da nossa transformação, o valor do nosso trabalho, o valor do que a gente entrega. Né? Às vezes a diferença de preço e valor é o seguinte: preço é quanto custa, valor é quanto vale. Exatamente. É o que eu falo. Às vezes você olha alguém fazendo lá, você vai na construção civil, o cara tá fazendo um negócio braçal, você fala assim, cara, não faça o que ele faz por 1.000, por 10.000. Isso é valor. Sim. O preço pode ser 1.000 dele, mas eu não faria por 10, porque eu valorizo demais o que ele tá fazendo e não consigo fazer igual. Então as pessoas têm que ver cada vez mais qual é o valor do nosso trabalho em prol do próximo, do servir aí. É o quanto a gente representa em matéria de mudanças de vidas. Então eu acho fundamental a gente trabalhar muito na imagem pública. O presidente atual mundial de Rotary, o Gordon McNally, que é da Escócia, eu estava em treinamento aqui em São Paulo, no Brasil. Ele veio no treinamento e entrou na sala da imagem pública. E estava tendo a sala de fundação rotária, sala de quadro associativo, um monte de sala. Mas ele entrou e falou assim, esta sala é a mais importante. Isso chamou atenção. Aí ele falou, vocês são um veículo para trazer gente para o Rotary, para ajudar os projetos do Rotary, para ajudar tudo. Exato. Então, se vocês fizerem bem o trabalho de vocês nessa sala, as outras salas vão andar bem. E é verdade. Então, assim, por isso que a gente tem que buscar gente boa de comunicação, de marketing, de publicidade. Tem clubes que não tem, mas a gente tem como achar gente na área. Né? A área do clube, por exemplo, aqui Santo André tem vários clubes, tem 2 áreas de tantos clubes que tem. 72 no total. Então, você vai ver, no distrito são 72, tem mais alguns satélites, dá quase 75. Mas aqui em Santo André... Santo André são 7. Você tem, mas dividido em 2 áreas. Não é possível que você não vai achar alguém na área. Entendeu? Mesmo que não seja no seu clube, você tem como achar alguém e falar assim, olha, trabalha junto com a gente. Terceiriza, às vezes. Vamos trabalhar junto. Sim. Né? Fazer um projeto conjunto é muito mais atrativo, né? Aliás, a gente vai ter a posse esse ano, a posse do Santo André Norte vai ser junto com o Santo André 8 de Abril. 8 de Abril, exato. Uma parceria aí entre clubes que se dão bem, que frequentam os projetos dos outros. Isso é a coisa mais desejável para um governador. A gente vê os clubes trabalhando em harmonia. Unindo, né? Facilita. E aproveitando esse gancho, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master, que é a ID Create Marketing, assessoria de marketing e vendas para o seu negócio. Então, é uma parceria que a agência ID Create teve, né, em prol do Rotary Santo André Norte, de fazer de maneira totalmente gratuita, em prol, né, de realmente investir, né, nos projetos sociais que o Rotary Santo André Norte tem. Então, em apoio ao Rotary, de maneira totalmente gratuita, a ID Create Marketing e Vendas, ela faz o serviço de imagem pública, né? E eu, como representante aqui, falo pela empresa, né, que é gerida pela minha esposa Ingrid, né? E gostaria aqui de agradecer a ID Create Marketing por esse patrocínio. E se você quiser ser um patrocinador do nosso podcast, contribuir também com os nossos projetos, todo o valor arrecadado desse patrocínio, ele será revertido para os projetos também do Santo André Norte. Então, seja um patrocinador, quer ver a sua marca aqui no nosso Rotary Talkcast, quer ver a sua marca sendo divulgada aqui por nós, pelo Rotary, né, por essa capilaridade, né, composta aqui por todos que falam, né, dessa capilaridade internacional, entre em contato, tá aqui o QR Code na tela, também o link na descrição. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que eles entendam, saibam o que é o Rotary e quais são os projetos do Rotary. Isso vai nos ajudar muito. E se você quer conhecer mais os nossos projetos, entender o que é Rotary, também está o link na descrição para você conhecer uma das nossas reuniões, um dos nossos projetos e também se tornar um rotariano em breve. Então eu também preciso fazer aí o coro com o que você falou, né? Agradecer a ID Create Marketing e não posso deixar de imaginar que a ID significa Ingrid a dona. Né? Na prática é isso. Porque na teoria não era. Lá no contrato social deve estar outra coisa. Exatamente. Mas a gente sabe quem manda, né? Sempre. A gente sabe. Eu também não desafio a Bianca para nada. Mas olha... Perfeito. E quando a gente fala dos projetos, né? Os projetos a gente fala por exemplo, a gente está falando do Santo André Norte, não só do campo, tem Casa da Visão também, tem outras coisas muito legais que o... Casa Ronald McDonald's, que é Isso, o apoio ao Mac Dia Feliz hoje, praticamente, o Rotary é talvez um dos maiores parceiros.
Mas tem a tradicional Oktoberfest do clube, que agora eu aprendi aí e não largo mais. E é uma festa que arrecada bem, arrecada para os projetos. Exato. Então o que a gente vê é a festa. A gente não vê o que ela traz. Eu acho que é essa que tem que ser a divulgação. Entendeu? É o famoso, no popularzão, a gente fala assim: todo mundo vê os tombos, as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Muita gente vai falar assim: nossa, o outro ele só faz festa. Então, pra quê? Essa é a pergunta. Por da quê? onde vem a nossa arrecadação para por gente quê e manter pra os quê? projetos, né? E aí, o que é legal? É mostrar isso muito pra comunidade, né? Mostrar assim: olha, a gente faz uma mega festa agradável, bacana, de boa qualidade, porque a gente vai investir aqui, aqui, aqui. Isso é fundamental para a gente mostrar o que a gente faz. E quando a gente fala de pessoas em ação, Exato. é isso aqui. Então a gente pode mostrar a foto da festa? Pode. Mas mostra logo depois e o que isso trouxe. Exato. Aí você mostra ali o dinheiro empregado no camp, fazendo um projeto de fundação, fazendo alguma coisa. Isso é legal. Esse ano, na festa, que vai acontecer no dia 19 de outubro, no Clube Atlético Aramaçã, Eu estarei lá. às 20h30. Marcelo Marçaioli, inclusive, no ano passado você já gravou um vídeo com a gente. Era a gente que tava lá. Foi a Ingrid que gravou você, já chamando pra festa desse ano. É verdade. Pô, agora... A gente já teve insight lá atrás. Falei, vendo? Marcelo, convida pra festa de 2024. Foi. Então vai ter o Marcelo aqui, sendo o nosso garoto propaganda da festa alemã. Precisamos. Que vai acontecer no dia 19 de outubro. E se você quiser ser um patrocinador da festa, assim como o nosso grande parceiro Estúdio LV45, foi o primeiro patrocinador da festa alemã. Aqui o Estúdio LV45 estará dando publicidade lá no telão durante a festa. E durante a festa a gente vai apresentar algumas imagens, né, do que foi essa contribuição da festa do ano passado para esse ano. Nós teremos um projeto do Educando com Visão, do que serão doados óculos, né, para as crianças que necessitam. Nós temos aí o abastecimento de fraldas, né, para as pessoas que são acometidas ou acamadas, idosos que necessitam desse recurso. Nós temos o projeto que é o Camp Piero Peloni também, que precisa aí de um apoio de recurso. E nós temos o projeto do Criança Cidadã, que acolhe 80 crianças por dia, né? 40 na parte da manhã, sempre no contraturno escolar, e 40 à tarde de crianças que às vezes estão em situações de vulnerabilidade na comunidade Tamarutaca e às vezes não tem nenhum alimento dentro de casa e ela consome o alimento nessa estrutura que nós temos lá no tiro de guerra. Então são crianças realmente que são histórias ali que, se você conhecer esse projeto, eu tenho certeza que vai ter aquela epifania, como o Marcelo teve. Então, é uma festa que só faz o bem. Exato. É uma festa que só tem coisa boa. Cerveja é boa. A comida alemã é muito boa. A banda Faixa Nobre é muito boa. Maravilhosa. Então, e o companheirismo é muito bom. Ali o lugar é bom, né? O Aramaçã é a casa de show mais famosa aqui do ABC inteiro. Exato. Então, é tudo muito bom, tudo de muito boa qualidade para você fazer as duas pontas. Nós vamos ajudar, mas nós vamos entregar um evento legal. Sim. Eu acho que isso é muito importante. A gente entrega dos dois lados. O companheirismo é um dos maiores alicerces do Rotary. Sem companheirismo é muito difícil. O que a gente tem falado muito hoje, Adriano? O seguinte: a gente tem que olhar para as pessoas. As pessoas são a maior commodity do Rotary. São o maior asset, como a gente fala em inglês, né? O maior valor que a gente tem são as pessoas. O Mário César tem espalhado muito essa mensagem também. Não adianta eu falar em arrecadação se eu não tenho gente. Não adianta eu querer fazer projeto se eu não tenho gente para fazer. É verdade. Então não adianta eu querer montar um clube se eu não tenho gente nele. Então, gente é a base de tudo. A gente tem que prestar atenção no próximo. Olhar muito pro próximo, sabe? O presidente mundial esse ano falou de saúde mental. A gente, às vezes, tem gente do nosso lado sofrendo e não percebe. Exato. A gente tem gente precisando e não percebe. A gente tem oportunidades no Rotary. Eu já ouvi oportunidades de falar assim: o Rotary me resgatou. Me resgatou porque eu estava meio perdido, estava derrubado. E aí eu encontrei amigos, voltei a trabalhar, voltei a me sentir útil. E a minha empresa tinha quebrado, aí eu comecei do zero, mas eu me senti apoiado. Então, eu acho que a gente tem que investir em gente. Quando a gente faz uma festa dessa, as pessoas veem o seguinte: olha, além da diversão e do companheirismo, existe propósito. Exato. Propósito. Ninguém quer se associar a um clube sem uma causa. Sem uma causa.
Então, quando a gente fala sobre... Você sabe que esse ano a Stephanie Urtick, que é a presidente mundial, ela propôs a nomenclatura presidentes e governadores irresistíveis, né? Verdade. Mas a tradução para o português do irresistible, que é o irresistível, ela não é igual. Aqui, irresistível, o cara tá se achando bonito, charmoso? Não. No inglês é outra coisa. É realmente algo ligado assim... É uma instituição que você não vai poder resistir. Exato. Você vai gostar tanto que você vai querer participar, entrar, fazer. Então é nesse sentido. E aí isso é extraído de um estudo da Deloitte que fala o seguinte: olha, tem 5 coisas que o clube precisa, que uma instituição, na verdade não fala de Rotary, uma instituição precisa ter para ser irresistível. São mais de 5 até. Mas ela pensou esses 5 e trouxe para a nossa instituição. E um desses é isso, né? É o propósito. É o primeiro, talvez, aí. Engajamento, né? Engajamento através de um propósito, né? Depois você tem os outros aí, você tem, claro, os investimentos que as lideranças fazem, que a instituição faz na capacitação. Você tem aí a questão também da confiança nos líderes da instituição. Então, principalmente. Que os líderes mostrem muito mais pelas ações e não pelo discurso que eles fazem. Exato. Liderar pelo exemplo, né? Isso. O bom ambiente de trabalho. O Cláudio Takata, que é o nosso DQA hoje aqui no Distrito, ele fala disso. Eu adoro essa. Para mim é a principal. A gente tem que criar um universo em que a pessoa se sinta parte, que ela pertença, e ao mesmo tempo ela se sinta ouvida. Exato. Então, por isso que eu falo, tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para a gente. Então, quando a gente faz esse ambiente, que é um ambiente extremamente inclusivo, a coisa funciona melhor. Sim. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, as pessoas confundem os termos, eles são diferentes. Né? A diversidade é você trazer várias tribos. Eu vou trabalhar com todo mundo. E por quê? Porque quanto mais tribos eu tenho, mais capilaridade eu tenho, mais eu invado a comunidade em todos os seus cantos. A inclusão é oportunizar a todos, é permitir que todo mundo trabalhe, é permitir que todo mundo participe de um projeto. Perfeito. Então, eu tenho o velho, o novo, eu tenho a criança, tenho o idoso, eu tenho o homem, preto, a mulher, o amarelo, o azul, o rosa, a mulher, o homem, o LGBTQI+, todo, enfim, todas as tribos. Eu tenho um refugiado que chegou no Brasil e se repatriou. Sim. Quanto mais gente eu tenho, melhor eu trabalho. Porque às vezes o nosso braço não alcança alguns cantos. Exato. Alguns cantos de sala precisa daquele sapato de bico fino para matar a barata ali. E às vezes a gente não chega em quem tem esse sapato de bico fino. Perfeito. E aí a gente precisa de um grupo que tenha isso. E pegando esse gancho, Marcelo, né? Muita gente tem o Rotary como sendo algo muito... Como é centenário, né? Às vezes as regras, as leis, é muito engessada dentro do Rotary. Mas não, né? A gente quer, como você falou, atrair pessoas, independente da sua classe, gênero, cor, do que você acredita, porque nós somos apartidários, somos laicos, né? Então, a gente quer pessoas que queiram contribuir, né, com a sociedade, com a sua comunidade, né, em si. Então é muito importante você falar isso para que as pessoas entendam que o Rotary está aberto para qualquer tipo de pessoas. E é importante aqui falar de uma coisa. Quem não está no Rotary vai ouvir o que eu vou falar agora, vai falar pode crer. E quem está no Rotary vai falar, será? Vou pensar. É o seguinte, a gente precisa ter autocrítica. Fica tudo muito mais fácil para a instituição quando a gente cai na real quais são nossas falhas, nossos problemas, quais são nossos pontos fracos e quais serão os pontos de melhoria. Quando você não tem isso, essa é uma soberba, é uma arrogância achar que você não tenha. Isso machuca na tentativa de melhorar, de mudar. Então, o que eu vejo aí? A gente precisa entender qual é a nossa fama. Qual é a nossa fama? Nós somos um bando de velho chato tomando uísque. E fazendo reunião, jantar. A gente não pode fugir disso, porque a partir do momento que a gente cai na real de que é assim que a gente é visto, fica muito mais fácil da gente trabalhar para mudar essa imagem. Perfeito. Por isso que quando a gente está falando de imagem pública de pessoas em ação, é a gente mostrar o que a gente faz. Temos velhos chatos tomando uísque, temos também jovens chatos tomando, viu? Uísque, gin, outras coisas também, refrigerante, enfim. Temos eventos, temos muita coisa acontecendo. Mas
fazemos um sem número de coisas do bem. Então eu acho que é isso que a gente tem que tentar mostrar agora. Perfeito. A gente não é só isso aqui. Isso aqui que você está vendo é a parte social, que é fantástica. Porque o companheirismo é ótimo, a gente se diverte. Às vezes o Rotary já ajudou a família de alguma pessoa que está assistindo e ela nem saiba disso. Não, a gente já tocou a vida de alguém e a pessoa nem imagina. Mas eu acho que é uma boa a gente entender quais são as nossas falhas. Você sabe que tem uma figura, se você jogar no Google, você acha ela, chama Iceberg Rotário. Você vai lá, Iceberg Rotário, e já vai direto naquela abinha ali, em vídeos e vai em imagens, você vai ver. O Iceberg Rotário, ele era uma criação americana, mas depois ele já foi aportuguesado aqui, tem traduzido. O que a gente fala? Qual é a menor porção de um iceberg? A ponta. É o que a gente vê. A maior parte gigantesca dele é o que está abaixo da superfície da água que a gente não vê. Exato. Então, quando a gente pega o iceberg americano, tá lá, what you see, o que você vê. O que você vê? Jantares e projetos, alguns. O que você não vê? Aí tem embaixo a porção grande. Oportunidades de crescimento, networking profissional, desenvolvimento de habilidades pessoais, coordenação de projetos, oratória, contatos, amigos, novas amizades, possibilidade de programas internacionais. E é essa a realidade. Falta mostrar para as pessoas as chances que o Rotary pode te oportunizar. A gente precisa ter isso e mostrar isso. E isso me leva a uma outra questão. Eu falei isso uma vez num treinamento e falaram assim, nossa, eu acho que você foi severo, você falou demais disso. Que eu falei, olha, não adianta a gente querer chegar para um jovem de 26, 27 anos, um empresário jovem que já está começando, está indo bem, está com uma startupzinha, já está com... E chegar para ele e falar assim, você quer entrar no Rotary para mudar o mundo? Às vezes aquilo não está no radar dele ainda. Sim. Mas o que está no radar dele? Você quer se desenvolver, virar um líder? Você quer ficar do lado de um monte de líderes e fazer negócio fazer network, né? Botar a tua empresa no radar? Isso vai atrair o cara. Isso vai despertar. Quando ele entrar, ele vai entender qual é o tamanho do bônus, que é mudar o mundo. Entendeu? Mas não adianta, se a gente às vezes chega só com a mensagem... Não, a mensagem que é bonita, é linda, é maravilhosa e é pra gente que já tá um pouco mais de tempo, a gente já entendeu, a gente já sacou que a gente consegue mudar a vida de muita gente. Mas pro jovem empresário, é muito valioso. Por quê? Porque 15 anos atrás, a gente tava no Rotary e alguém vinha pra gente e falava assim... Rotary não é balcão de negócio, Rotary não é para fazer negócio. E no meio do caminho, um presidente de aí virou e falou assim, não, é o contrário. Se nós somos líderes nas nossas profissões e pessoas de bem, a gente justamente deve prezar fazer negócios dentro do Rotary. Sim. Né? Não significa dar vantagem a ninguém por isso. Exato. Se os serviços, claro, tiverem igualdade, o cara é tão bom quanto o outro, tem o mesmo preço, por que não prestigiar alguém que é do nosso círculo, né? Agora, você não precisa privilegiar ninguém. Olha, eu tenho que dar negócio pro cara porque ele tá no Rotary. Não existe isso. Não existe. Mas que é um diferencial, eu acho um grande diferencial. A gente só precisa mostrar. O networking hoje é muito desejável no Rotary. Sim. Aí você vai perguntar, mas a pessoa que entra só para fazer isso? Então, o espírito não é esse. E eu gosto de usar um termo que a pessoa ri quando eu falo. O Rotary é darwiniano. Quem sabe quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi o homem que falou da evolução da espécie. Sim. E ele tinha uma expressão, muito clara a teoria, da seleção natural. A seleção natural é assim, as coisas vão acontecer naturalmente, porque as espécies elas vão se acomodando conforme o curso natural da coisa. O Rotary é darwiniano. Um cara que entra só para tirar vantagem e chupinhar, vamos falar português, claro, para ser parasita, ele acaba não ficando. Ele pode ficar um tempo, mas ele não fica. O próprio pessoa, ela... Isso, vai botar de escanteio. Então eu falo, ele é darwiniano, tem uma seleção natural uma hora. Ao mesmo tempo, as pessoas falam, mas para que não tem? Então, melhor não deixar entrar. Não, eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade. Viver uma experiência. Porque, de repente, você tem esse cara que você fala assim, putz, mas esse cara é vantageiro, ele vai vir para tirar proveito. Mas, de repente, o cara entra e se transforma. Exato. Ele se maravilha com aquilo. Ah, mas é difícil, Marcelo. Claro que é difícil. Mas a gente não pode ter o preconceito, né?
de não querer que a pessoa entre, porque eu já acho que ele não será. Né? A gente já julga antecipadamente. Pegando esse gancho, eu fui incumbido na última reunião ordinária do nosso clube de fazer a pílula rotária, né? Que era algo Legal, antigamente que faziam, né? E aí, durante o tempo, foi se perdendo, né? E a gente está retomando isso no nosso clube. E me passaram a missão em cima da hora. A reunião era 7 horas, 5 horas. O Agnaldo, presidente do nosso clube agora na gestão 24/25. Adriano, você faz a pílula rotária? Falei... Posso fazer, se for o tema de imagem pública, que é algo que eu já estou consumindo, tá fresco, não é DQA. Aí eu, opa, eu falei, tá bom, vou aceitar o desafio. E aí, justamente, eu entrei, fui fazer a pílula rotária, né? E aí peguei um discurso um pouquinho dali, um pouquinho daqui, peguei do My Rotary, né? E eu falei que o mais importante, né? É fácil você captar novas pessoas, porque... Como isso acontece? Quando eu te pergunto o que é Rotary. E aí Mário César diz, né? Quando te perguntarem o que é Rotary, não diga o que é Rotary, né? Mas diga o que o Rotary faz. Eu falei... Aí foi algo que eu citei, né? E constantemente me perguntam, mas o que é esse Rotary? O que o Rotary faz? Tal? Então, fale do que o Rotary faz. Isso é fácil. Então, eu tenho uma vizinha, né? Que é a Dona Dolores, né? Que se tornou uma membro da família. E ela... Por comentários, né, de uma conversa, eu falei do Educando com Visão, do mutirão que a gente faz, né, para fazer o teste de acuidade visual para as crianças do ensino médio. Ela falou, quero ir. E ela foi, e ela perguntou o que é Rotary e tudo mais. Então, você vê como é simples a gente captar novas pessoas. E ela estava na última reunião ordinária lá, ouvindo minha pílula Rotary, e citei ela também como exemplo. E eu disse, o mais difícil é reter essas pessoas. E quando você diz... Né? Que quando entra uma pessoa, às vezes para tirar vantagem, às vezes com outras intenções, não pelo propósito, não pelo projeto, acho que também é um dos nossos objetivos, também transformar essa pessoa. É uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade. E às vezes alguém que está nos assistindo pode ter participado de alguma reunião, né? E não ter se sentido pertencente, ou não ter se sentido... como eu posso dizer, confortável, né? Talvez pela receptividade, né? daquele clube, enfim. Mas o que eu queria deixar muito claro, são pessoas, nós também temos defeitos, claro, nós também erramos, nós também... Não, e são diferentes percepções. Sim. Se a pessoa está entrando porque ela quer tirar vantagem, é porque a percepção dela foi aquela, que eu vou ver isso aqui. Aí cabe a nós mostrarmos um outro caminho. Ó, quer? Você pode se dar bem fazer negócio aqui. Por que não? Mas, cara, devolve um pouco. Entendeu? A gente precisa de uma contrapartida aqui. Pô, tá com a tua empresa bem? Patrocina alguma coisa. Vai levar a cesta básica em algum lugar. Compra, às vezes, um título por Regis e doa $1.000 para a Fundação Rotária para vacinar 1.600 crianças. Sim. Entendeu? Então, tem várias oportunidades. Eu acho que a gente não pode fechar portas ou ficar com os preconceitos. Sim. E eu vou fazer... Eu sei que a gente já tá aí caminhando aí pro nosso, daqui a pouco... para nossa conclusão, eu não gosto de falar encerramento nem término, para conclusão. Mas eu queria deixar aqui uma dica para o rotariano. Existe uma coisa, eu falei isso nos meus treinamentos para minha equipe, existe uma coisa que os americanos criaram que chama pit sale. O que é pit? Pit é o poço. Por que poço? Porque é o poço do elevador. O que é um pit sale? Uma venda de elevador, elevator sale. Você pega um elevador, alguém olha para você... e pergunta, o que é esse pin na sua lapela? Você tem 45 segundos a 1 minuto para vender para ela. Então é isso que você tem que ter na sua mente. Como é que eu vou vender? E aí é aquilo que o Mário falou. Se eu parar para falar assim, não, é isso, é aquilo e tal, e não sei o quê. Então, aí os presidentes falaram, pô, mostra aí. Você tem um padrão? Eu falei, não tem um padrão. Cada vez eu falo uma coisa. Mas se alguém me perguntasse, eu diria assim, olha, o Rotary é a maior ONG do mundo. Nós somos mais de 1.300.000 pessoas fazendo projetos e tentando mudar a nossa comunidade. Nosso maior projeto no mundo é a erradicação da polio. A gente, praticamente junto com a Organização Mundial da Saúde, acabou com a paralisia infantil. A gente promove intercâmbios de jovens pelo mundo todo, buscando paz mundial. E aqui na nossa comunidade você vai poder ver o Camp, o Educando com Visão, se a gente vai falando de Santo André, a Casa da Esperança, tal. Isso é tudo coisa feita pelo Rotary. Ponto. Acabou os 45 segundos. Perfeito. A mensagem é curta, mas a mensagem é simbólica. Tem conteúdo. Ela é forte. Ela é forte, porque a pessoa que te ouviu vai falar assim... Impacta. Nossa, não sabia disso. Caramba, esses caras fazem coisa. E eu achando que os caras só eram um bando de velhos chatos tomando uísque. Então,
mas você treina. Exato. Ah, mas você é rotarado. Você é fácil para você porque você é rotarado. Tudo na vida é treino. Exato. E hábito. Tudo na vida é hábito. Quando a gente aprende a vender, a gente vê que a coisa é mais fácil. E outra, muita gente fala, né? Mas você fala com paixão. Aí eu falei, cara, não dá nada nessa vida para fazer bem sem alguma paixão tem que ter. Né? Vou te falar uma coisa, eu sou apaixonado pelo meu time de futebol, sou geek assumido com meus filhos, eu assisto anime com eles, mangá. Legal. Pretendo nesse final de semana assistir divertidamente 2 com meus filhos. Eu também estou programando para levar minha assim, pequena. eu não tenho nenhum problema em assumir quais são as minhas paixões. Então, se eu falar assim, por que você assiste seriado de desenho japonês com seus filhos? Eu vou falar porque isso me aproxima deles e porque eu gosto e porque isso me lembra de quando eu era moleque. Então, assim, é fácil. Aí se alguém fala assim, pô, nunca tinha pensado nisso, vou assistir também. Por quê? Porque eu falei com paixão. Exato. Então pode ser a coisa mais simples do mundo. Se eu falar de direito condominial, como eu estava falando com você, pouco que a gente conversou, você já viu que eu sou fissurado na coisa. Sim, sim. Aliás, eu dou uma palestra hoje à tarde, grande, para quase 500 pessoas sobre um tema muito polêmico, né? Vou falar hoje um tema espinhoso que está no Brasil todo falando que é se pode em prédio residencial fazer Airbnb. Né? Se pode ter locação de Airbnb em prédio residencial. E por que dá certo? Porque eu sou apaixonado pela matéria condominial. Eu fui estudar muito. Eu hoje tenho uma cadeira de direito condominial na OAB Santos porque eu sou fissurado por isso. Legal. O Rotary não é diferente. E quando eu falo do meu clube, do Rotary Clube de Santos, eu sou apaixonado pelo meu clube. Eu sou apaixonado pelo que o meu clube faz. Eu sou apaixonado pelo que o meu clube me dá. Pela entrega e pela minha família circular no meu clube como se fosse uma família só. Pegando esse gancho, Marcelo, tá, a gente já está finalizando aqui, mais algumas perguntas aqui. O Mário César diz o seguinte, né? Muita gente vem esperando em fazer algo pelo Rotary, mas não percebe o que o Rotary já fez por você. Já. O que o Rotary já fez pelo Marcelo? O Rotary me trouxe, primeiro, muitas pessoas, trouxe muitas pessoas para minha vida. Tanto amizades, companheirismo, fraternidade, como profissionais. Eu tenho muitos clientes que acabaram vindo por causa de Rotary, indicados por rotarianos, às vezes os próprios rotarianos. Pessoalmente, vamos falar assim, no campo intrínseco, íntimo meu, as minhas habilidades de coordenação, de projeto, de inteligência emocional, resolução de conflitos. Eu tenho que ter muito equilíbrio, especialmente agora. Eu fui presidente em 2007, 2008, eu tinha 33 anos, eu era novo. Bem novo até. Não tinha maturidade, eu era muito sanguíneo, cara. Eu era assim, explodia fácil, batia a boca, discutia. Outro dia desse, meu conselheiro pessoal, o Henrique Leles, que foi governador em 2001, 2001, ele falou pra mim assim, você tá mais calmo, você tá mais contido. Aí eu falei, talvez eu esteja mais maduro, talvez a minha inteligência emocional tenha chegado a um nível bem aceitável agora. Então, isso me foi trazido pelo Rotary. A oratória que eu acabei desenvolvendo nas aulas e na advocacia, ela foi aprimorada para um outro nível, para empresariado. Então, eu tenho muita coisa boa que o Rotary me trouxe, muita. E paz de espírito, cara, porque não dá para comparar a quantidade de endorfina que é produzida e de qualquer tipo de finazinas ou cortisol, o que seja, quando você faz o bem pro próximo. Exatamente. Né? Porque aí você não está fazendo bem para você mesmo. Você até se desliga dos seus problemas. Não, e vê que seus problemas são pequenos. Isso, e você desliga dos teus. É um ato de desprendimento, não é aquela questão... Nós somos seres egoístas, porque nós somos individuais, nós somos por natureza. E o que a gente precisa é desenvolver a habilidade de... O egoísmo ele não vai sumir. Tá? Ele não vai sumir, ele vai sempre estar ali. Sempre. Né? Se você dividir no meio, você vê que a palavra ego está ali. Dentro do egoísmo. O que não pode se tornar uma egolatria excessiva, porque senão você vai viver dentro de você mesmo. Mas quando você aprende a lidar com isso e você coloca generosidade, amor ao próximo, você coloca compartilhamento, fraternidade dentro disso tudo, empatia, sua vida melhora demais. Assim, é muito legal, cara. Se eu recebesse uma bolsa de estudo, seria bacana.
mas entregar uma bolsa de estudos num campo para quem não tem condição é um ato fantástico. É um ato de emoção, é um ato de transformação. Eu estou mudando a vida dessa pessoa. Isso o Rotary me trouxe. Eu tenho essa oportunidade de sentir essa adrenalina do bem. Legal. Esse hormônio invadindo o corpo da gente. Isso é a organização. E olha, antes que achem que eu estou falando só porque, mas porque tu é fanático pelo Rotary. Não, isso existe em outras instituições. Sim, com certeza. Isso existe. O Rotary conseguiu juntar muita coisa boa para mim. Ele juntou o companheirismo, o profissional e juntou fazer o bem. Ele juntou 3 coisas que eu preciso colocar muito. A família no companheirismo, a minha vida profissional nas questões de networking profissionais e a questão de paz interior e de realização quando a gente ajuda o próximo. E ele me trouxe tudo isso num pacote só. Perfeito. Gostei dessa colocação. E durante toda essa trajetória, né, toda essa experiência, vivência, você almejava, como você já havia sido presidente de um clube, você esperava ou almejava ou desejava ser governador distrital ou foi algo que te surpreendeu? Não, essa é uma pergunta válida e uma pergunta que me fazem muito, mas eu acho que no fim não dá para negar, é que a gente sempre olha para cima, porque assim, agora eu posso fazer o bem em uma escala maior. Sim. Então eu acho que sempre esteve lá, sempre estava ali. Então, quando eu terminei a presidência, o problema, Adriano, é assim, a gente fala muito isso. Primeiro a família, segundo a profissão e terceiro o Rotary e as outras coisas. O próprio Rotary fala isso. Então, quando eu saí da minha presidência, eu já emendei isso em 2000, eu terminei em 2008, eu casei. Em 2009, 2010, eu fui secretário do governador, que era o Barrozinho, um cara muito acelerado. E aí eu já fui para instrutor distrital, governador assistente, muito cedo. E de repente eu poderia ter sido governador se eu passasse por uma entrevista lá em 2015, 2014, né? Mas não dava, porque meu filho tinha nascido em 2010 e em 2015 a minha esposa engravidou do segundo filho. E eu já falei isso numa conferência uma vez, logo que eu fui designado governador 2 anos e meio atrás. Que raio de governador seria eu se eu estivesse abandonando a minha família com meus filhos muito pequenos para ser governador? Então eu esperei que os meus filhos tivessem essa maturidade. Você vê, eu vou estar com um filho com 14, eu estou com 9 anos. Já tenho uma maturidade maior para entender a minha ausência, que eu não pretendo. Eu, por exemplo, os aniversários todos da minha família eu não marco nada. Eu agora no final de semana eu tenho uma folga de 2 dias, eu não vou ficar dormindo em casa, eu vou pro cinema com meus filhos. Entendeu? Eu vou levar em hamburgueria, que é o que eles querem da vida, né? Comer rodízio japonês, essas coisas. Mas eu gosto de estar com eles. Então, assim, você nunca pode negligenciar a sua família e o seu trabalho por qualquer instituição. Perfeito. Qualquer, não é pelo Rotary. Tem que andar junto. Tem que concatenar as coisas, tem que conciliar as coisas e a gente fazer isso funcionar bem. Porque a hora que você consegue, você não tem mais motivo para sair. E você consegue conciliar todos os projetos, você consegue fluir, né? Você consegue ter uma boa... Vamos lá. Mais algumas 2 perguntinhas, né? Quais são suas metas e objetivos como governador? Que é basicamente todo mundo te faz esse tipo de pergunta. Mas é legal você resumir de uma forma mais... Falando do que a gente conversou muito aqui, tá? Das pessoas. O quadro associativo é o maior desafio do Rotary Mundial. Eu sei que o Mário César falou sobre isso, mas eu preciso insistir. Eu preciso insistir. Não é só o Brasil 60 mil, é tudo. A instituição, ela em alguns lugares do mundo, ela tem minguado. Na Austrália, na Inglaterra, ela tem decaído muito. Em outros, como a Ásia, subido. Nosso desafio aqui no Brasil é manter em alta rotação. Isso é usar o Mário César como presidente mundial de Rotary como um catalisador, como um potencializador para a gente trazer mais gente para trabalhar. Então, eu acho que manter os clubes fortes para que eles tragam mais gente. Eu coloquei algumas metas para os clubes. Falei, olha, clube que está perto de atingir aí 22 a 25, eu acho 25 um número bom para trabalhar. Cheguem a isso, né? E sempre a retenção não sei nem se é o meu nome preferido, porque a gente não deve reter ninguém em lugar nenhum. Mas a mantença, né? Manter a pessoa no clube é muito importante, porque aí você não perde, você só agrega. Então eu acho que se a gente conseguisse, por exemplo, 75, vamos falar assim, um número mais redondo, 75 clubes, se cada um conseguisse crescer 2, 3 líquido, tá ótimo, a gente cresceu 210%. Eu queria muito chegar
chegar acima de 2.200. Não sei se é possível, mas eu estou fazendo tudo o que dá para isso e os presidentes estão animados. Né? Legal. Eu fui já à posse de 9 clubes, né? Hoje tenho mais 5. E os que eu ouvi, o pessoal tá na pilha. Então, o desafio maior hoje são as pessoas. E a gente tem um desafio que é manter a Fundação Rotária onde a gente colocou. A gente é o primeiro do país. Então, a gente tem que colocar isso. Eu estou buscando soluções mais profissionalizantes de arrecadação, na venda dos panetones de final de ano para as empresas, na consecução de empresas cidadãs, na conversa com os clubes, nos eventos. E, acima de tudo, fazer isso de maneira contínua. O Ciro tem passado para mim o bastão, que eu tenho falado com o Pirola e com o Ronaldo Algaçauara, que será 26, 27. Certo. A gente trabalha indelevelmente juntos. A gente trabalha inegavelmente juntos. A gente não abre mão. As decisões... Isso é muito importante, essa oportunidade. Só para o pessoal entender, se eu quiser, eu sou representante do CNPJ, tomo todas as decisões sozinhos. Faço tudo, dane-se o resto. Vou fazer porque eu quero. Mas a gente se consulta para tudo. A gente tem um respeito hoje. Então, para mim, não faz mais sentido implementar qualquer coisa que não vai trazer impactos também para o Pirola e para o Algaçauara. Perfeito. Então, eu tô pensando numa metodologia de venda dos panetones que, se der certo, vai potencializar demais. E vai ficar para eles. A gente trouxe uma inovação, que é uma assessoria só para o governador do ano. A gente tem a secretária distrital, a Celeste, mas a gente trouxe a Débora. A Débora me assessorou, ela transformou a vida dos presidentes. Porque ela cuida dos presidentes e não dos clubes. Entendi. Então, é uma inovação que fica. A gente trouxe agora um jornalista de novo, o Marcelino, que sempre trabalhou aqui, que é do Santos Porto. A gente trouxe ele de volta para o distrito, projeto de 3 anos. Conversei com o Ronaldo e com o Pirola, falei, vamos fazer para 3 anos? Porque a gente tem um cara para redigir para a gente, profissional da área. Então, tudo isso é uma meta, trabalhar na continuidade para o futuro, crescer em pessoas sempre e manter a nossa boa arrecadação para a Fundação Rotária, porque isso vai trazer muito dinheiro para os nossos projetos, que eu gostaria de ver mesmo. Eram clubes trabalhando em conjunto, fazer grandes projetos. Projetos não só de $30 mil, de repente de $100 mil, mas trabalhando todo mundo junto. A gente já gravou também com o Fernando Sobrinho, que vai ao ar ainda. Meu instrutor, meu líder de capacitação, o homem do treino. E ele veio aqui falando sobre o clube, que eles realmente têm membros de várias cidades, estados e tudo mais. Eu achei isso incrível. Eu falei, nossa, que realmente é algo diferente. Fernando é um dos caras que mais sabe de treinamento do Rotary do Brasil, não é só do nosso distrito. Fernando é um cara fantástico. E ele comentou, né, sobre essa ação que ele tem de fazer projetos de subsídio globais. Ele trouxe aqui vários projetos que realmente fizeram muita diferença na área da saúde, para o Hospital do Mário Covas, e às vezes muita gente não sabe, né, também dessas ações que são feitas. Eu tenho muita fé que a gente acabe com aquele negócio, não, eu quero fazer o projeto sozinho porque meu clube tem a identidade dele. Acho que não. Isso é algo presente de muitos anos, então muitos clubes acabam trabalhando juntos, porque qual é o nome que vai primeiro na placa? Juro, cara. Tem umas coisas que são muito mesquinhas, são muito seres pequenas, humanos, né? Mas onde houver gente, haverá problema. Exatamente. Então, assim, eu acho que depois de pandemia, a gente está tentando ainda curar a cicatriz. Não curamos. Ainda há muita intolerância, muita agressividade pelo mundo afora. Mas eu acho que, de um outro lado, as pessoas têm visto que a causa tem que ser maior. A foto maior, como a gente fala, the large picture, né? Tem que ser a foto maior. Sim. Você tem que olhar para o amplo. Então, eu estou com muita fé, muita esperança que os presidentes deixem mais de lado, olha, meu clube isso, meu clube aquilo, para falar, vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer um projeto de área para mudar mais vidas. Então, é uma das metas, fazer os presidentes trabalharem juntos. Porque uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu entrei, né, pro Pirola, que é meu padrinho, e o Marco Presinotti, né, também é meu padrinho, uma primeira pergunta, por que tem 7 clubes Santo André? Por que não tem um só? Né? Faz um só, faz vários projetos, várias pessoas, mas realmente é esse desafio, né, de ter... Nem é de todo ruim você ter diversos clubes. E tem clubes que querem fundar porque querem outra missão, querem ir num bairro diferente, querem atuar de outra forma. Isso até tudo bem. O que eu acho é que já que temos 7, por que não trabalhamos? Por que não fazemos um projeto de 7? Em Santos temos 12. Está nascendo um projeto lá embaixo para usar o subsídio distrital que vem para cada clube no começo da gestão, o dos 12.
Porque aí você vê, vamos pensar, às vezes tem anos que 3 mil reais, tem anos 5 mil reais. Vamos falar se a gente está falando de 5 mil. Uma coisa é eu trabalhar com 60 mil reais. Outra coisa é com 5 mil. 5 mil, de repente, eu consigo comprar meia dúzia de cadeira de rodas. Com 60 mil, eu já consigo montar alguma coisa. Para profissionalizar, de repente, um curso profissionalizante. Perfeito. Eu consigo ir mais além. Eu consigo fazer microcrédito. Então, o impacto é maior. E eu acho que as pessoas estão começando a cair na real disso. Isso está me deixando feliz. Legal. E eu quero muito que, como meta aí, que os GAs consigam fazer isso. Os GAs são grandes parceiros dos governadores assistentes. Eu tenho 2 grandes governadores assistentes aqui nessa região. Um você conhece bem, Robson Maineri. Que foi Falando como fala o rapaz. O rapaz fala, parece político, viu? O Robson Maineri, ele tem a energia. Eu falei até, olha, eu ia confundir ele com o Maurício Manieri, mas com o cantor. É elegante como cantor, mas o Robson Maineri, ele é um cara muito dinâmico, muito pra cima. E vai ser o que vai cuidar aí da área dele. E do outro lado, a área também é a presidente atual do Santo André, que já sai, a Jamile Hassum, que é, assim, fantástica. Maravilhosa também, tive o prazer de conhecê-la. E ela tá assim, ela tá animada, ela tá na pilha total. E ela também tem esse ímpeto, né? Você vê no olhar dela, e assim, ela tem o Jaime, né? O Jaiminho é um grande cara também. Sim. E o Jaiminho tá sempre ali, fiel escudeiro. Eu até brinquei pra ele, pô, Jaime, agora que ela vai ser a presidente, agora nós vamos ver a verdade, né? Porque quando você foi presidente, ela praticamente é que tava do teu lado ali apoiando tudo. Então agora vamos ver se você consegue apoiar de volta. E ele tem sido, né? Sim. Mas a Jamile Hassum tem sido... eu não vou dizer que ela é uma surpresa. Quando eu a escolhi, eu sabia que eu estava escolhendo alguém que tinha muita capacidade. Conversei com o Ciro Soldani e eu falei, olha, vai ser o Robson Raineri e vai ser Jamile Hassum. Tô indo bem? Aí ele falou, tá, 2 bons nomes, 2 nomes que vão ficar do teu lado. Então vamos ver se os 2 conseguem unir todo mundo pra gente trabalhar junto aqui por Santo André, né? Vamos conseguir, sim. Bom, tinha outras perguntas para fazer, mas essas perguntas foram respondidas durante... né, eu ia perguntar o que para você é Rotary, você já respondeu. Então, muitas das perguntas que eu iria fazer você respondeu, mas eu gostaria de fazer a última pergunta. Vamos lá. Uma pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder. Qual é? Olha... Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Já me perguntaram tanta coisa. Mas algo que nunca te perguntaram, mas você gostaria de responder, gostaria de falar sobre. Eu vou te falar que eu já conversei com quase sobre tudo. Uma pergunta que demorou para me fazerem. Demorou quase 23 anos de Rotary para fazerem e me fizeram há pouco tempo atrás. É o que te move. Né? É o que te move. É um pouco de tudo que eu falei nessa 1h15 quase. O que me move é uma oportunidade única. É uma oportunidade de olhar para os meus filhos e falar, eu tô tentando ajudar a mudar o mundo para vocês. Perfeito. E eu gostaria que vocês estivessem comigo. Meus filhos estão comigo, meu filho já presidiu o Kids, o outro tá no Kids, meu filho tá indo pro Interact, o Henrico, o Luca tá no Kids. Legal. Então, uma coisa que ainda não me perguntaram é qual é a importância dos seus filhos estarem envolvidos, é o básico. As pessoas não perguntam o básico, É o rejuvenescimento da base rotária. As perguntas básicas, as pessoas não fazem porque acham que elas são básicas, mas elas são importantes, Sim. né? E eu acho que se os meus filhos e a minha esposa não tivessem envolvidos com o Rotary, não tivessem amizades dentro do Rotary, a minha vida seria muito difícil. E é uma pergunta que eu gostaria sim de responder. Como você arruma tempo para fazer tudo isso? Como você arruma tempo para fazer tudo isso, Marcelo Marçaioli? Já dizia que se você quer algo bem feito, dê para alguém ocupado, dê para alguém que não tem tempo. Justamente ele não tem tempo porque ele usa bem o tempo dele. Exato. Eu programei muito, né? Os americanos têm um estudo que eles dizem que para cada 1 hora de planejamento elimina 4 de execução. Perfeito. Então, eu planejei muito, eu estruturei meu escritório, não vou abandonar meu escritório. Então, por exemplo, eu tenho um posto todo dia de noite. Todo dia de noite essas semanas.
Mas durante o dia eu tô indo pro escritório. Aproveita e já faz um trabalhando. pitch sobre o seu escritório, Então, qual a área de especialidade que vocês atendem. A gente atende direito empresarial, né? A gente não faz área criminal, previdenciária e ambiental, essas áreas a gente terceiriza. Mas a área imobiliária é muito forte, contratual. Eu tenho 3 advogados trabalhistas e a área condominial, né? Eu amo o direito condominial. Que é o Santos que é a você cidade gosta. mais verticalizada do Brasil. Sim. 70% da população mora em prédio. Mas eu tô me programando, então não é como eu arrumo o tempo, cara. É assim, se eu não tivesse as atividades, eu ia estar fazendo alguma coisa ociosa, talvez. Jogando videogame, que é algo que eu adoro. Uhum. Mas é melhor eu jogar só quando eu tenho tempo e quando eu tenho janela, Sim. que tá sendo mais difícil. Mas o que eu ia estar fazendo? Me pergunto isso. Como eu preencher? Eu já pensei. E se você não tivesse o Rotary? Eu já pensei muito. Não sei. Eu ia ter brancos, eu ia ter lacunas na minha vida a serem preenchidas. Eu não sei como elas iam ser preenchidas, sinceramente. E a minha vida ia ser mais lenta. Ia ser mais morosa e eu ia ter talvez mais tempo comigo mesmo. Mas aí vem aquele ato de não egoísmo que é do rotariano. Quando você entra no Rotary e o Rotary entra em você, você percebe que a vida é muito mais além de dentro da gente mesmo. Você me deu mais um insight para eu incluir de próximas perguntas Opa, aqui. tem várias. Que é o... Se não houvesse o Rotary na sua vida, né? O que você seria? Então. Já vou incluir Aí, nas próximas. Aí, é bom. Foi excelente. Perfeito. Para você que quer entrar em contato com a Marçaioli e Marçaioli Advogados, o primeiro Marçaioli é Marcelo. Entre em contato aqui, você na área condominial. Tem uma grande sinergia, grandes eventos que são organizados também Sim, meu nessa irmão tem área. organizado muitos eventos. Então, você que é síndico profissional, empresas fornecedoras e clientes que queiram realmente entender um pouquinho mais sobre o trabalho da Marçaioli e Marçaioli Advogados, está aqui o contato também na legenda do vídeo e na descrição também desse conteúdo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Foi fantástico. Espero que essas informações todas sejam simplesmente úteis. É só isso que eu espero. Eu falo quando alguém me faz um elogio para uma palestra, eu falo assim, o maior elogio que a gente faz para um palestrante é assim, foi útil. Perfeito. Não é foi lindo, maravilhoso, é foi útil, porque trouxe alguma coisa para minha vida. Espero que o público desse podcast ele possa olhar isso e tirar algum proveito, alguma coisa de bom. Com certeza vai tirar. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, é isso, pessoal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, né? Ative as notificações para receberem mais conteúdos como esse, que foi brilhante, né? Nosso governador distrital 4420, Marcelo Marçaioli na gestão 2425, que promete trazer aí um impacto muito maior para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, como diz ele, né? Mudar o mundo, né? Não só para os filhos deles, mas para os nossos filhos também, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre Rotary Club, entre em contato, tá aqui na descrição do vídeo também. Você que é uma empresa, gostaria de ser citado aqui, né, ser apresentado, né, seja um patrocinador desse podcast. E também, por último, não menos importante, a nossa festa e tradicional festa alemã de 2024 acontecerá no dia 19 de outubro no Clube Atlético Aramaçã. Seja um patrocinador que você terá alguns entregáveis que está dentro do propósito do network do Rotary, né? Onde você vai ter uma sinergia em rodada de negócios patrocinados pelo nosso grande parceiro da Sicredi, onde você também vai ter um conteúdo e também a participação aqui nesse podcast do Rotary Talkcast para divulgar a sua empresa. Então são alguns dos entregáveis que a gente tem quando você se torna um parceiro, um patrocinador que investe nos nossos projetos. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Até lá.